Fala pessoal, eu sou o professor Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós estaremos resolvendo 10 questões de direito constitucional para otimizar a nossa preparação para concurso público. Primeiro item, banca CESP 2009, defensor público. Com relação ao controle de constitucionalidade, julguem os itens subsequentes. Conforme entendimento do STF, cabe reclamação da decisão que conceder ou negar a liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade. O item está errado. A decisão que indefere pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não tem conteúdo declaratório, nem produz efeito vinculante, o que torna incabível o ajuizamento de reclamação para a garantia de autoridade. Item 2, banca CESP 2009, Procurador do Estado. Assinale a opção correta acerca da reclamação constitucional. A. Trata-se de decisão judicial que contrarie decisão específica do STF, caberá reclamação, pouco importando que a primeira já tenha transitado em julgado. B. A excessiva e injustificada demora da remessa do recurso extraordinário do STF pode ensejar a reclamação fundada na usurpação de competência. C. Apesar de se tratar de uma ação de cunho constitucional, seu caráter excepcional, aliado ao procedimento simplificado, a torna incompatível com decisão que antecipe por algum modo a tutela jurisdicional requerida. D. Julgada procedente a reclamação, é admissível a interposição de embargos infringentes para preservar a instabilidade do julgamento realizado no órgão cuja decisão esteja sendo questionada. E, sendo a reclamação uma ação, é possível que haja no curso do seu processamento a coleta de prova oral e pericial, sem que seja necessária a apresentação de prova documental desde o ajuizamento. Alternativa correta, A. Trata-se de decisão judicial que contrarie decisão específica do STF, caberá reclamação, pouco importando que a primeira já tenha transitado em julgado. Como comentário, artigo 102 da Constituição Federal de 88, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Item 3º, FCC 2010, técnico judiciário. Sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o texto constitucional, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de sua decisão é matéria que deve ser: A. Julgada mediante recurso especial. B. Julgada mediante recurso extraordinário. C. Processada e julgada originariamente. D. Julgada em recurso ordinário. E. Processada e julgada em agravo regimental. Alternativa correta, C.
processada e julgada originariamente. Artigo 102, Constituição Federal de 88. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha L, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Banca-CESP, 2008, Oficial de Justiça. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STF, em relação ao controle de constitucionalidade concentrado, julgue os itens a seguir. A reclamação é instrumento processual adequado para se exigir de autoridade o cumprimento de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade. O item está correto. Constituição Federal de 88, artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, a linha L, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento da forma estabelecida em lei. Banca-CESP, 2008, Procurador do Estado. Julguem os itens subsequentes de acordo com o entendimento do STF quanto ao controle de constitucionalidade das leis. Está sedimentada a adoção da transcendência dos fundamentos determinantes para fins de exame de admissibilidade de reclamação. O item está errado. O STF adota a teoria restritiva, segundo a qual somente os dispositivos da decisão produzem efeito vinculante. Constituição Federal de 88, artigo 102, menciona que as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos os efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Banca-CESP, 2007, Defensor Público Federal. Considerando a jurisprudência do STF, julguem os próximos itens. Qualquer prejudicado poderá, por meio da reclamação, atacar decisão judicial não transitada em julgado que contrarie acórdão sobre a constitucionalidade de norma em ação declaratória de constitucionalidade. O item está correto. A decisão do STF que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões proferidas em outros processos anteriores que tenham adotado entendimento diferente do que posteriormente decidiu ao Supremo. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do artigo 966, inciso 5º
do Código de Processo Civil de 2015, súmula 734 do STF. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do STF. Banca FCC 2012, Defensor Público. Determinado juiz criminal tem o entendimento de que a lei de número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é inconstitucional por violar o princípio da igualdade ao proteger diretamente mulheres e homens. Sendo assim, aplica aos casos de lesão corporal leve contra a mulher, caracterizados como de violência doméstica, a Lei de número 9.099/95. Atuando na defesa da mulher em situação de violência doméstica, o defensor público deve a. Apresentar a reclamação ao Supremo Tribunal Federal para que seja cumprida a decisão proferida na ADC 19, Distrito Federal, já que a referida lei veio concretizar o dever do Estado de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares que afeta majoritariamente as mulheres. B. Orientar as mulheres que defende que a Lei 9.099/95 possui mecanismos de maior celeridade que os resultados virão de forma mais rápida e efetiva, além de possibilitar-lhes desistir mais facilmente do processo. C. Acompanhar e defender as mulheres que representa pelo rito da Lei 9.099/95, já que não há decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. D. Não questionar o juiz quanto a esse entendimento para manter uma boa relação profissional e garantir futuramente, quando estiver atuando na esfera dos réus, a aplicação de uma lei mais benéfica. E. Acompanhar os casos, fazer as petições cabíveis, questionando o entendimento do juiz, interpor todos os recursos que estiverem disponíveis até que os casos cheguem ao Supremo Tribunal Federal e a questão constitucional seja decidida definitivamente. Alternativa correta A. Apresentar reclamação ao Supremo Tribunal Federal para que seja cumprida a decisão proferida na ADC 19 do Distrito Federal, já que a referida lei veio concretizar o dever do Estado de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares que afeta majoritariamente as mulheres. A ADC serve para que a constitucionalidade da lei seja considerada absoluta, não mais admitindo prova em contrário. Conforme o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas estadual, federal e municipal. Havendo desobediência, cabe reclamação ao STF nos moldes do artigo 102, inciso 1, a linha L, da Constituição Federal de 88. Compete ao STF processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Correta a afirmativa A. O STF já decidiu também que a Lei 9.099/99
não se aplica aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Consultor Legislativo. Considerando o regime constitucional dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Caso, em audiência de instrução e julgamento de processo criminal, o magistrado determine de forma fundamentada e para garantir a segurança das pessoas presentes no ato, que o réu utilize algemas, este poderá se valer de reclamação constitucional para o STF, com a finalidade de demonstrar que a situação fática apontada pelo juiz para justificar a necessidade do uso de algemas é inverídica. O item está errado. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. A reclamação deve cingir-se a um rígido cotejo entre os atos impugnados e o paradigma invocado, sendo insidiável o grau de correção da decisão reclamada, a qual foi tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF adota de efeito vinculante a eficácia erga omnes apontada é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Banca MPGO 2013, Promotor de Justiça. A propósito da evolução da reclamação constitucional do direito brasileiro, pode-se afirmar, com base na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que a fundada na eficácia erga omnes das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade, sempre foi cabível seu ajuizamento para a tutela da autoridade das decisões declaratórias de inconstitucionalidade. B. A Suprema Corte superou apenas gradualmente a jurisprudência nela formada no sentido de descabimento da reclamação para a tutela da autoridade nas decisões proferidas, em ação de controle objetivo de constitucionalidade, para, passo a passo, admiti-la, embora, até hoje, com restrição de legitimação ativa aos entes, pessoas e órgãos competentes para a deflagração da jurisdição constitucional abstrata. C. Pode ser ajuizada por qualquer interessado na tutela dos efeitos de decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, qualquer pessoa afetada em sua esfera jurídica, por ato administrativo ou judicial, discrepante na intelecção fixada com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. D. Cabe, em todo e qualquer caso, a sua propositura para dar curso à subida de recurso extraordinário indevidamente sobrestado no tribunal, o qual, em razão de aplicação indevida de tese vinculada em precedente firmado sob o regime das repercussões geral. Alternativa correta, C, pode ser ajuizada por qualquer interessado na tutela dos efeitos de decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, qualquer pessoa afetada em sua esfera jurídica por ato administrativo ou judicial, discrepante na intelecção fixada com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. Comentário. Nós temos uma reclamação
aplicada indevida pela presidência do Tribunal de Origem do Instituto da Repercussão Geral, no item 5, possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação de repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de Origem, oportunidade de correção no próprio âmbito do Tribunal de Origem, seja em juízo de retração, seja por decisão colegiada do eventual equívoco. Com conhecimento da presente reclamação e cassação de liminar anteriormente deferida, determinação de envio dos autos do Tribunal de Origem para seu processamento como agravo interno. Observação: não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do Tribunal de Origem que aplica a sistemática de repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Banca FGV 2015, Administração, Reaplicação. De acordo com o artigo 103-A da Constituição da República de 1988, do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula vinculante aplicável ao caso concreto ou que indevidamente a aplicar, caberá diretamente ao Supremo Tribunal Federal a: recurso extraordinário, b. recurso especial, c. representação, d. reclamação e correição parcial. Alternativa correta, D. reclamação. A Lei 11.417, em seu artigo 7º, da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Parágrafo 1º. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será permitido após esgotamento das vias administrativas. Bem, essa foi a resolução de 10 questões de Constituição Federal. Deixe o seu like. Obrigado. Até o nosso próximo encontro.